Olá, caros alunos, eu sou o professor Alex, sou professor de filosofia e vou tentar conduzir vocês nesse processo de conhecimento filosófico, nesses dias e nessas aulas em que nós entraremos em contato com a filosofia, sobretudo quando nós formos refletir a filosofia medieval. É um espaço muito amplo, é um conceito muito centrado que nós temos aqui para entender. É importante também relembrar que a filosofia é um exercício filosófico de pensamento, de reflexão, mas traz junto de si alguns conceitos que são importantes e que a sua compreensão ela se mostra essencial para o nosso dia a dia. Tenham sempre em mãos também o material didático, o livro, para que a gente possa construir um referencial teórico e adequar a nossa realidade àquilo que nós nos propomos a estudar. Pois bem, nessa primeira aula a gente então vai falar sobre a filosofia na Idade Média e propriamente também entrar no campo da patrística, que é um movimento que surge com o avanço da Idade Média. Primeira coisa que a gente precisa entender, surgem algumas perguntas. Já que a filosofia é um exercício racional, um exercício de liberdade, que propõe questionamento, que propõe pensamento livre, que propõe um pensamento mais profundo e questionador, seria possível fazer isso na Idade Média? Foi a Idade Média um período das trevas? E a primeira coisa que eu posso colocar para vocês é que nós temos uma necessidade muito grande de superar visões equivocadas. O próprio termo Idade das Trevas, ele vem lá do renascentismo justamente para tentar combater aquele período que tinha se passado. Não significa que na Idade Média nós não tenhamos, não significa que nós não tivemos avanço algum. A grande questão da Idade Média é o foco. A Idade Média está focada em outras coisas que nós, no nosso momento, a gente hoje não tem tanto foco. É importante superar essas visões equivocadas, olhem para a Idade Média com os olhos da Idade Média. Toda vez que a gente pega a contemporaneidade do nosso tempo, as nossas ideias atuais, e tenta aplicar sobre um tempo histórico anterior, surgem aí inúmeros preconceitos, surgem aí inúmeros equívocos. Então não vejam a Idade Média como um período tenebroso, de profundo conflito existencial, mas na Idade Média surgem as primeiras universidades, surgem as primeiras escolas, existe um avanço religioso, um aprofundamento religioso e junto com o avanço religioso, um profundo avanço moral e ético na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, nós temos um avanço muito grande nas obras de arte, na música. Nós temos ali as línguas começam a se formalizar. Ou seja, Idade Média é um tempo propício para que a gente possa pensar e entender de modo mais adequado a filosofia que ela traz consigo. Ponto importante, dentro do período da Idade Média e a sua filosofia, é um período com preocupações diferentes. Na Idade Média, nós temos o avanço do cristianismo, sobretudo da Igreja Católica. A Igreja Católica, através do Império Romano, avança grandemente sobre os territórios e impõe a sua religião, impõe o seu contexto cristão, e as pessoas então aderem a essa nova religião, essa religião monoteísta, essa religião que preserva valores do próprio Jesus Cristo. O avanço do cristianismo supõe-se que as pessoas, nesse momento, adentrariam a teoria cristã, adentrariam a perspectiva cristã e ao modo de vida cristão. Não se esqueçam que a Idade Média também traz a ideia do teocentrismo, muito forte, onde Deus se torna a resposta para todas as coisas. No teocentrismo, Deus se torna o grande doador do destino das pessoas. É Ele quem faz com que as pessoas tenham o seu destino e impõe a elas o modo de vida a ser seguido. Ao mesmo tempo, nós temos os dogmas, que são aquelas verdades que não podem ser colocadas em dúvida de modo algum. Nós temos também a Bíblia. A Bíblia era um livro que jamais poderia ser questionado. É um livro que nos apresentaria verdades absolutas. É um livro de ética, é um livro moral que deveria ser seguido, não refletido, não pensado, não questionado. É um livro para ser obedecido. Nós temos a ideia também da teocracia, um governo baseado nas divindades. Os reis e os imperadores eram representantes de Deus na própria terra. E as decisões,
as atitudes que esses imperadores e esses reis tomavam sempre estavam de acordo também com a própria Igreja Católica e eram tidas como decisões divinas. Nós temos ali a fé, a supremacia da fé. A fé começa a aparecer como elemento mais importante na vida humana, em detrimento da própria razão. E nós temos também a superioridade do espiritual. O espiritual passa a ser visto de modo mais profundo nesse momento. Pois bem, a filosofia na Idade Média, ela nos impõe uma doutrina religiosa cristã. E vai nos dizer que a doutrina religiosa cristã e filosofia estão ligadas. O período da Idade Média vai ser um período de combate a heresias. A Inquisição surge muito disso. Um período em que os padres, os bispos, os próprios papas buscam combater as heresias, coisas que eram ditas, refletidas sobre verdades absolutas. E daí surge a nossa grande questão dentro da própria Idade Média. Já que a igreja começa a sofrer grandes questões, como que eu faço para juntar fé e razão? Seriam elas eternas inimigas? Se a fé leva à verdade, qual o lugar da razão dentro de tudo isso? Há necessidade da razão, já que a fé é um saber absoluto? E a outra questão, nós podemos conciliar essas duas? Então percebam que surgem aí pensadores, filósofos que começam a ter esse questionamento e justamente na tentativa de combater as heresias, eles se posicionam e tentam resolver os problemas que vão surgir e que estão ligados a essas questões. Nesse primeiro momento, então, surge um movimento chamado patrística. A própria palavra patrística já vem de padre, já vem de pais da igreja. São os primeiros padres, os primeiros sacerdotes que começam, então, a refletir, difundir aquilo que a gente chama de filosofia cristã, difundir aquilo que a gente chama de evangelização. Há uma necessidade muito grande de você convencer as outras pessoas que o cristianismo é uma religião verdadeira, é uma boa religião e propõe valores importantes aos seres humanos. Então esse processo de convencimento, ele precisa ser feito de modo adequado. Porque a aceitação, a simples aceitação, ela já não fazia muito sentido. Ou seja, eu começo com a evangelização e através da filosofia, através da movimentação e argumentação racional, eu começo a evangelizar, eu começo a convencer, eu começo a fazer com que as pessoas entendam o que é fé, eu começo a fazer com que as pessoas entendam que Deus é aquele ser absoluto, bondoso, que não erra. Aqui também, a filosofia patrística é uma tentativa de combater o pensamento pagão, ou seja, aqueles pensadores que desvirtuavam ao próprio cristianismo. Ou seja, pensadores que provinham de uma religião que não era o cristianismo, pensadores que provinham de religiões diferentes, ou pensadores que não tivessem religião alguma, ou até mesmo pensadores que tivessem a ideia do politeísmo vigente. Então essa ideia de combater o pensamento pagão, ela surge também na patrística. E também, ponto fundamental, importante vocês anotarem, a patrística é um movimento de conciliar fé e razão. De não vê-las mais como opostas, mas como fontes de conhecimento que precisam trabalhar juntos. E um dos que melhor fez esse movimento foi um pensador chamado Santo Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Hipona. Bem, a patrística é justamente esse movimento de você justificar a fé através da razão. Lembramos também que a fé, ela sempre vai ser mais importante. A racionalidade, ela se torna apenas um instrumento que a fé vai usar. A fé, ela é, sobretudo, a mais importante. A razão se torna um mero instrumento. Ou seja, a razão, ela vai ser auxiliar da fé, ela é subordinada à fé. E é através da razão que a fé, então, começa a ser aquecida. Surge aí também aquela ideia de primeiro eu creio, depois eu entendo. Quer questionar sobre Deus? Primeiro tenha fé nele. Depois passe a questioná-lo, depois passe a entendê-lo. Mas sempre a fé, a crença, ela precisa vir antes. Nesse momento, sobretudo com Santo Agostinho, a gente tem novamente, ao ponto histórico, o Platão. Platão é aquele filósofo que vai trabalhar a ideia do mundo sensível e do mundo das ideias. O Platão vai dizer, uma coisa é o que nós sentimos, outra coisa são os mundos, é o próprio mundo das ideias. O mundo sensitivo, esse mundo que a gente sente, esse mundo que nós
nos colocamos diante dele, que nós vemos e que nós entendemos, é um mundo sensível, que vem através da experiência. Mas esse mundo ele não é verdadeiro. Eu preciso alcançar um mundo mais verdadeiro que esse, que para o Platão é o mundo das ideias. Então há uma troca aqui desse mundo das ideias pelo mundo divino, pelo mundo religioso. Principalmente em Santo Agostinho. Agora a gente pode pensar, eu acredito que você já tenha feito essas questões para si mesmo. Eu devo escolher fé ou razão? São questões importantes que foram trazidas pela própria patrística. Sigo teologia ou filosofia? Religião ou ciência? Ateísmo ou teísmo? Ou seja, são questões que a nossa fé, que a nossa razão, e são pensamentos vigentes na Idade Média que fazem com que a patrística surja, que fazem com que a patrística se fortaleça e crie movimentos relacionados a ela, justamente para defender a supremacia da fé em relação da razão, mas em momento algum há descarte da razão. Agora convém você pensar no seu dia a dia. Dessas aqui, quais te chamam mais atenção? Quais te dão mais lógica de vida? Quais dessas terminologias que estão aqui te fazem conhecer e entender mais? Será que necessariamente a gente precisa optar por uma ou por outra? Será que o ateísmo seria a melhor saída? Será que o descarte da fé é a melhor saída? Dessa forma, então, nós começamos a refletir de modo mais profundo a Idade Média e entrando também nesses movimentos que ela nos propõe. Quero deixar para vocês as atividades 1, 2 e 3 da página 44. Fazê-las é importante, a revisão do nosso material, a contextualização do nosso material, a reflexão do nosso material é super importante. Então, desse modo, vocês percebam que o exercício de questionar a Idade Média com uma visão de Idade Média, ela é importante. Olhar para a Idade Média sem um preconceito, ter um bom senso de olhar a Idade Média, não como um fator ruim, como uma idade de trevas, mas entender que na Idade Média ela nos oferece questões que para o nosso dia a dia são importantes. Obrigado, até a próxima.